Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio aqui mais uma vez com vocês para mais um dia de estágio, né? Bom pessoal, continuando cobrando então os relatórios de estágio, que tem muitos alunos que não estão enviando para mim, e já podem ficar cientes que os alunos que estão sem interesse nenhum no estágio, eu também não vou ter interesse nenhum em aprovar esses alunos, tá bom? Já para vocês ficarem sabendo aí, tá? Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma condição bastante comum na população brasileira. Eu poderia falar sobre uma doença, porém não é considerado doença, mas depois disso, depois dessa situação, né, dessa escolha que a pessoa faz, acaba se tornando doença. Hoje eu estou aqui no horário de almoço na casa de um amigo meu e ele também tem essa condição, hein? Mas eu acredito que no futuro aí ele vai melhorar, principalmente agora ouvindo a aula que eu vou falar para vocês, tá? Pessoal, eu vou falar para vocês hoje sobre a prevalência do uso do tabaco no Brasil. No ano de 2003, pessoal, cerca de 34% da população brasileira era dependente do tabaco. Aí teve assim uma lei que entrou e fez com que as propagandas do uso de cigarro e a restrição ao tabaco diminuísse bastante. No dia de hoje, 2019, a última pesquisa foi feita em 2019, segundo o IBGE, ainda 9,8% da população brasileira utiliza o tabaco. O número de mortalidade, pessoal, pelo tabaco, 475 pessoas por dia. Isso mesmo, 475 pessoas morrem todos os dias pelo uso do tabaco. É bastante, professor? É mais ou menos, pessoal, porque assim, por dia no Brasil morre cerca de 13.500 pessoas, né? Então, quase 500 pelo uso de tabaco e o restante são os que não fumam, né? Mas, aí ó, ele até deu risada ali, hein? Porque ele falou assim que tem mais pessoas que morrem por não fumar do que por fumar. Mas assim, pessoal, falando sério, tá? Nós como profissionais da área da saúde, nós temos que fazer sempre orientações a essas pessoas que utilizam então cigarro, ou os que podem utilizar às vezes pela uma cultura familiar. Ah, professor, mas como assim uma cultura familiar? Exemplo, um pai que fuma e uma mãe que fuma, existe uma probabilidade maior dos filhos fumar, porque eles têm acesso então, né, ao cigarro desde jovem, desde criança. É fácil, pessoal, parar de fumar? Não é fácil. Mas nós podemos orientar essas pessoas que querem parar de fumar, que existe já algumas instituições e até mesmo aplicativos de colocar no celular que fazem com que a pessoa possa parar de fumar. Existe um aplicativo chamado Meu Último Cigarro, ele auxilia a pessoa a parar de fumar. Então ele começa a... Eu vou baixar até esse aplicativo para mim ter noção mais ou menos como que ele funciona, por mais que eu não faça uso do tabaco, né? Mas como a gente é profissional da área de saúde, é importante, né? A gente ter noção aí de como funcionam esses aplicativos, tá? A gente pode orientar, pessoal, as pessoas que fazem então a utilização do cigarro a baixar o aplicativo, entrar lá naquela pastinha de aplicativo do celular e procurar lá um aplicativo para poder parar de fumar, e ali ele vai auxiliar essa pessoa, tá? Existe também alguns medicamentos que pode ser prescrito pelo médico, que vai auxiliar também ele nessa etapa aí de parar de usar o tabaco. Como eu falei, não é fácil, né? Porém, pessoal, o tabaco ele traz inúmeros problemas. Quais os problemas mais comuns que a gente pode notar aí na população que faz uso do tabaco? Uma das primeiras coisas, pessoal, que a gente já vem à nossa mente quando a gente fala sobre a utilização do tabaco é a insuficiência respiratória, né? Pessoas têm problemas respiratórios aí devido ao uso então da nicotina. Também, pessoal, outros problemas que podem acontecer é uma deficiência da circulação sanguínea em membros inferiores, né? Então, às vezes, levando até mesmo amputação de pé, de perna, por essa deficiência, né? Ele começa a formar ali
A nicotina ela faz, na verdade, com que os nossos vasos sanguíneos eles comecem a ficar enrijecidos. E quando ficam enrijecidos esses vasos sanguíneos, a circulação ela é deficiente, né? E aí, principalmente então em membros inferiores, pode acontecer às vezes até mesmo de amputação, tá? Outra coisa, pessoal, que vocês vão ver bastante, unidades básicas de saúde, pessoas que às vezes chegam reclamando de afta, e eles relatam que a afta ela tem mais de 15 dias, tá? Essa afta, pessoal, que tem mais de 15 dias, ela deve ser observada, porque também pode ser um possível câncer de boca, de língua, devido também à utilização do tabaco, né? Então, assim, nós como profissionais da área de saúde, a gente tem que fazer essa orientação para que a pessoa ele se conheça, né? Para que ele comece a conhecer o corpo dele e saber o que ele deve fazer aí para tentar evitar esses males, né? Câncer de boca, pessoal, comum, câncer de pulmão também, né? Devido à utilização aí do tabaco, né? Especificamente da nicotina que contém então no tabaco, ele pode ocasionar então câncer de boca, de língua, de pulmão. Vocês vão ver bastante na área da saúde, tá? Efizema pulmonar, como eu tinha falado, né, da deficiência respiratória. A pessoa ele começa, pessoal, a ter uma dificuldade para respirar, começa a sentir fraqueza, quando ele faz assim pouco exercício físico, uma coisa que ele fazia e ele não tinha tanta canseira, ele começa já a sentir canseira. Também é essa perda da função pulmonar devido à utilização aí do cigarro, né? Outra coisa, pessoal, comum também em pessoas tabagistas é a insuficiência cardíaca. Ô professor, mas o que tem a ver o cigarro com insuficiência cardíaca? O cara vai ter problema no coração por qual motivo? O que acontece? Como eu falei para vocês, a nicotina que contém os outros produtos tóxicos que tem no cigarro, ela faz o enrijecimento, ou seja, as nossas veias elas começam a ficar duras, né? E por esse endurecimento dessas veias, o coração da pessoa também pode causar lesões, né? Então assim, é bastante comum encontrar pessoas tabagistas que apresentem então aí a insuficiência cardíaca, ou seja, um problema cardíaco, né? Para criança, né? Qual vai ser os males que o cigarro pode trazer para a criança, para o bebezinho que está dentro da barriga da mãe que é fumante? Pessoal, uma das coisas que pode trazer aí para o bebezinho é uma má formação genética. As mães que utilizam o cigarro durante a gestação, existe uma chance maior dessa criança, né, nascer aí com um problema de má formação genética devido também à utilização do tabaco. Por que, pessoal, é tão difícil a gente entrar nesse tema? Porque o tema do tabaco hoje em dia é um tema cultural, né? Ou seja, o que acontece? As pessoas eles já vêm de família, né? Ele aprendeu a fumar com a mãe, aprendeu a fumar com os amigos, né? Antigamente, hoje não, mas antigamente aí nos anos 90, anos 80, era um charme utilizar o cigarro. Igual, por exemplo, hoje em dia é charme usar boné, usar tatuagem. Na época, usar piercing, né? É um charme. A pessoa tem um piercing, ele tá charmoso porque tem o piercing. Na época, pessoal, o charme era utilizar o cigarro, né? Só que como os números de pessoas doentes por causa da utilização do tabaco começou a aumentar demais, aí começaram a iniciar campanhas para tentar fazer com que diminuísse essa prevalência então da utilização do cigarro, tá? Pessoal, na área da saúde, vocês vão atender então muitas pessoas com efizema pulmonar, né, devido à utilização do tabaco, pessoas com problemas cardiovasculares, né, problema no coração, e pessoas com problemas de má circulação sanguínea devido também à utilização do tabaco, e os cânceres, né, que a pessoa tem uma chance maior de desenvolver por causa da utilização do cigarro.
Tá, adianta, pessoal, eu por não fumar, eu querer julgar, por exemplo, uma pessoa que faz a utilização do tabaco, ou chegar e falar assim, você não para de fumar porque você é sem vergonha, porque se você se esforçar, você consegue? Não adianta. Então não é porque você vai ser um profissional da área da saúde que você vai tratar as pessoas dessa forma, tá? Você tem que tentar demonstrar para essas pessoas, através da educação continuada, né, que o cigarro, ele faz mal, né, e que existe uma possibilidade de parar, né? As pessoas, eles conseguem um tratamento, conseguem um apoio psicológico, um apoio médico com medicação, se for preciso, né, para tentar parar de fazer o uso aí dessa substância que tanto faz mal para nossa saúde, né? Através da educação continuada também, pessoal, a gente pode demonstrar para as mães, para as gestantes, né, que ainda utiliza o cigarro, os males que essa substância pode trazer para o bebezinho dela. Através disso, às vezes, a gente consegue fazer com que ela diminua, então, a utilização aí do cigarro, né? Mas nós, pessoal, sempre temos que respeitar, então, o nosso próximo, tá? Respeitar o paciente, por mais que a gente esteja numa posição diferente, né? Uma posição de pessoas que não utilizam o cigarro, mas nós temos que respeitar ali a opção deles e apenas através da educação continuada demonstrar para eles o que eles devem fazer para tentar diminuir a utilização do cigarro, então, tá? Através de campanhas, cartazes, né? Através de palestras que podem ser dadas no posto de saúde. Quem for trabalhar em posto de saúde vai ver, pessoal, que tem um impresso lá onde exige-se que tenha uma educação continuada pelo menos uma vez por semana. É feito, na maioria dos postos não fazem, mas se existisse, né, essa educação continuada semanal, por mais que você não conseguisse fazer com que alguém parasse de fumar, mas se uma pessoa que ainda não iniciou o ciclo, né, de tabagista, né, o ciclo de começar a fumar aí, ele pode pensar duas vezes se for para iniciar então esse vício, né? Então assim, pessoal, nosso estágio de hoje é esse, tá bom? Faça o relatório certinho, me enviem. Quem está devendo o relatório, principalmente alunos que vão terminar agora no final do mês, né, já saibam que eu não vou corrigir um monte de relatório de pessoas que eu já avisei que era para ter mandado o relatório, né? Então assim, se chegar a mandar para mim lá 10, 15 dias de relatório, eu não vou nem olhar, tá? Porque eu avisei, a cada 2, 3 dias era para estar enviando o relatório. Não mandou, reprovou, infelizmente, tá bom? Não adianta só dar o ok lá nos meus vídeos, porque eu consigo acompanhar se vocês estão assistindo ou não, porque eu posto o link lá no Classroom e através do link eu vejo quem acessou a aula ou não acessou, tá bom? E eu tenho acompanhado isso todos os dias. Tem pessoas que têm dado o ok mais tarde lá, eu tenho colocado presença. Os que têm só dado ok e não entra no vídeo, eu já tenho deixado uma interrogação para mim resolver o que vai ser feito, entendeu? Se essa pessoa depois ele tá entrando a assistir os vídeos ou se tá deixando sem assistir. Deixou sem assistir o vídeo, pessoal, não viu o acesso do aluno, falta, e se tiver uma falta, reprova, tá bom? Pessoal, então tenha uma boa tarde e até amanhã, tá?